Abra sua Bíblia aí, por favor. Bom, a gente precisa melhorar isso. Então, vamos. O pessoal que foi lá na Shekinah já sabe, tá bom? Quando fala abra sua Bíblia, já fica valendo, pega fogo o negócio. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Tá ficando bom, hein? A turma que vai chegar depois não vai entender nada. O Marcelo tá chegando agora, tá entendendo nada que está acontecendo. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 30. Glória, aleluia. É assim que faz, querido. Olha, irmãos, Provérbios capítulo 30, ele é um texto que são aqui composto de vários versos, precisamente aqui para não comer bola, deixa eu dizer para vocês que são 33 versos, isso mesmo. E esses 33 versos, eles trazem assim finalizações, né, daquilo que Salomão vem falando. Hoje a gente vai falar sobre um homem, não dele, mas da sabedoria de um sábios da época chamado Agur. Este era um homem que alguns entendem, junto com Lemuel, que ajudaram a formar também o livro de Provérbios no contexto das suas sabedorias que eles relataram. E a Bíblia não traz muitas informações sobre eles, apenas que Agur era filho de Jaque e que Lemuel foi um rei de Massá, conforme a gente conhece aqui no capítulo 30. E a gente vai conhecer no capítulo 30 o caráter de um homem sábio, assim. Agur é um dos homens que é descrito com uma profundidade de sabedoria, que ele começa tratando, falando quem o homem é e quem Deus é. Esse é o segredo, viu, irmão? O segredo é que quando a gente se acha alguma coisa, a gente já perdeu tudo. Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é mais inteligente que ninguém, ninguém é mais poderoso que ninguém. Não é porque um tem mais dinheiro, o outro não tem, não é porque um tem mais posse, não tem posse. Tudo vem de Deus, a glória é de Deus, a honra é de Deus. E a humildade, ela abre caminho. Eu sempre tenho dito isso aqui. A humildade, ela abre portas. A humildade, ela engrandece o caminho de alguém. Por quê? Porque quando você se torna, ou você é uma pessoa humilde, Deus consegue encontrar na gente um coração que é capaz de abençoar. Um coração que não está preso a coisas. E é tão bom isso, né, irmãos? Não sei se você já viveu essa experiência. De quando bens e posses não faz mais sentido para você como objetivo de vida. Alguém já viveu essa experiência, irmão? Sabe quando Paulo diz, eu sei me contentar com a fartura e sei me contentar com as coisas que sobejam. Irmãos, que Deus nos dê esta sabedoria para a gente viver bem, porque quando a gente entende que tudo vem de Deus, pode vir o vento, a crise, o problema, a doença, a hostilidade, o luto, a gente sabe que tudo está nas mãos do Senhor. E aquele que consegue descansar sua alma em Deus, ele vai longe. E este homem aqui, Agur, ele é um dos sábios que vão ajudar a fechar o livro. Nós vamos ler aqui o verso de 1 a 4, começa dizendo o seguinte: os ditados de Agur, filho de Jaque, contém esta mensagem: estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, ó Deus. Sou o mais tolo dos homens, não tenho discernimento. Não aprendi a sabedoria humana, nem tenho conhecimento do santo. Quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Diga-me se é que sabe. A gente encontra nesse texto, primeiro, uma declaração. Perceba que ele é sábio a ponto de influenciar as nações da época, a ponto de Salomão trazer para junto dos seus provérbios as declarações de Agur. Mas você não vê Agur batendo no peito e dizendo, eu sou o cara, ei, eu sou o melhor, eu sou o mais sábio, eu sou o capaz. Ele começa dizendo que ele é um tolo. Ele se coloca como tolo. Olha que interessante. Ele diz, quem subiu aos céus? Quem lança o vento sobre a sua capa? Ele começa a enaltecer o nome de Deus. E esses 4 primeiros versos vêm aqui trazer primeiro uma declaração que ele rejeita a arrogância na vida dele. Irmãos, é difícil se relacionar com pessoas arrogantes.
E ele começa a dizer que, ele deixa claro que a arrogância não faz parte da vida dele. E ele exalta a grandeza de Deus em todo o tempo que a gente percebe aqui. Ele exalta a grandeza de Deus. Ele traz como declaração que o que sabe, o que é capaz, o que conhece é Deus. Isso é muito importante. Às vezes a gente vai passar por ciclos na vida de conhecer pessoas prepotentes, inteligentes, arrogantes, pessoas que se acham. E é tão bom quando você descobre que algumas pessoas nunca disseram que elas eram, nem o que tinham, mas a profundidade da sua humildade, da sua sabedoria, faz com que elas nos atraíssem. Tem pessoas que são assim na nossa vida. Elas nos atraem pela humildade. E quando a gente as conhece, você fala, não parece que esse camarada é tudo isso, que ele tem tudo isso, ou que ele é formado em tudo isso. É isso que a sabedoria de Agur começa a trazer no início das suas palavras. Verso de número 5 e 6. Ele traz aqui dizendo que a palavra de Deus é perfeita. É algo que esse mundo rejeita. Mas a palavra é perfeita. Toda a palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca a sua proteção. Verso 6. Não acrescente nada às palavras dele. Se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. O que ele traz nesse texto aqui? 3 verdades no versos 5 e 6. A primeira que ele diz aqui é que a palavra de Deus é pura. Não existe contaminação na palavra de Deus. É verdade. Você não vai encontrar a palavra de Deus deixando algum tipo de abertura para alguma entrada de coisa escusa. Quer ver um dos textos que eu amo da palavra de Deus? Que vai contra o inferno. A Bíblia diz assim: aquele que peca, se arrepende e confessa, alcança misericórdia. Que coisa mais poderosa do que isso, irmão? Que coisa poderosa. Então, pode vir o acusador, pode, sabe? Porque o teu passado serve para você, fica com o teu passado, o meu passado. Porque a Bíblia diz que quando eu confesso, quando eu me acerto com Deus, não faz mais sentido. Então isso é tão poderoso que todas as vezes que o inimigo tentar te lançar alguma coisa, de uma mancada, de um erro, lembre-se disso. A Bíblia te dá esse amparo e diz, olha, aquele que peca, se arrepende, confessa, alcança misericórdia. Quem tentar acrescentar alguma coisa, também, apenas ilustrando, está praticando impureza. Então de vez em quando vem um ou outro aí, com uma teologia complicada, né? A gente tem que tomar cuidado, não vou entrar em detalhes aqui. Esses dias eu estava numa reunião de pastores e tem uma teologia que não é teologia bíblica, falando de que coisas que se cometeu lá atrás, que o Senhor já perdoou, que já confessou, que eu preciso fazer alguma coisa tipo regressão. Irmão, para com isso. Para com isso. Isso é conversa mole para boi dormir. A Bíblia diz que o Senhor pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Já era, acabou. A segunda verdade que ele traz aqui é que a palavra de Deus na nossa vida é escudo e arma e combate. E é isso. O inimigo vem e fala assim, agora está crente, né? Agora está assim. Primeiro que a palavra é pura, verdade. Aqui é que a palavra é escudo. O inimigo está mentindo que eu errei? Não. Mas o que a palavra de Deus me traz aqui como escudo? Cara, isso não me toca mais. O que eu fui não me interessa. Quem podia me condenar me absolveu. Então, estou tranquilo. E ao mesmo tempo é um combate, não é? A palavra de Deus nos fortalece de tal forma que, veja bem como é interessante, o passado não faz sentido, mas o futuro que Deus tem faz todo sentido para a nossa vida. E a terceira verdade que se destaca nesse texto aqui é que a palavra de Deus é completa. Completa, não há necessidade de se acrescentar e retirar. Quem aqui já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida? Levante as mãos. Tem uns crentes aí devendo pro papai, hein? Como ser engenheiro e não cursar. Como ser médico e não cursar. Não fica nessa de dar glória, aleluia, tal, sem conhecer a palavra não, que você vira um pangaré espiritual, viu? Vai ler Bíblia, crente. Vai ler Bíblia. Fica nessa de só,
Não, vai ler Bíblia. Quando você lê a Bíblia, vou dar um exemplo básico, feijão com arroz. A Bíblia ensina o homem a ser um homem de caráter, como ser um homem de caráter, um empresário de caráter, como ser um bom pai, bom marido, bom filho, boa esposa, boa filha, boa serva, bom servo. A Bíblia nos ensina entre honestidade nos negócios. A Bíblia nos ensina como nos comportar em sociedade. A Bíblia é completa. E este sábio traz exatamente versos 5 e 6 dizendo: quando você lê a palavra, e a Bíblia tem algumas versões que são até um pouco mais atualizadas nas palavras, não fora do contexto. Nós pegamos algumas expressões da época de João Ferreira de Almeida, coloquiais, que não são linguagens nossas, mas quando você faz a tradução direta do hebraico e faz algumas aplicações ou do grego e traz a tradução, você começa a perceber que a Bíblia realmente ela traz um ensinamento perfeito. Como ser um bom pastor, um bom obreiro, como se comportar em sociedade, como não se precipitar na vida. A Bíblia traz ensinamentos até de como a gente se comporta numa festa, irmãos. Olha, por isso que Agur diz, olha, a palavra do Senhor, ela é perfeita. Verso 7 ao verso 9, ele fala sobre os perigos da tentação. Ninguém está livre da tentação. Ninguém. Eu vim agora há pouco conversando com a Fernanda sobre uma questão que eu precisei orar agora há pouco. Eu falava para ela assim, né? A gente estava dizendo sobre lutas. Lutas. Irmãos, todos os dias, fala para mim quem todos os dias não precisa se esforçar para ser crente aqui. Todos os dias. Quem tem mais de 20 anos de conversão? Nalva, você que já está quase anja. Não é todo dia que tem que orar? Não tem hora de vez em quando que você dá um pezinho para trás e fala, hoje eu vou partir para o Giraia. Aí o Espírito Santo fala assim, vai? Vou não, desculpa. Todo dia a gente precisa orar. Todo dia a gente precisa vigiar. Então a tentação, ela não está para quem não é crente, também para quem é. Ela está para o ancião, para o moço, está para o líder, está para aquele que está sobre a liderança. Então a tentação é algo que só entra quando a gente não vigia. Mas ele fala, cuidado, existe sim o perigo. Verso 7, ó Deus, eu te peço 2 favores, concede-os antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga, quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube, e com isso desonre o nome do meu Deus. Olha que sabedoria. Aqui ele traz 2 desejos descritos ao coração dele. Ele fala antes de morrer. O primeiro dele é que Deus livre ele de ser um homem falso e mentiroso. Isso aí, irmão, dispensa muitos comentários, né? A gente, nessa vida, é muito complicado. Quando alguém fala alguma coisa pra a gente acredita. Eu não sei você, irmãos, mas espero que você não se ofenda com o que eu vou dizer agora. Para mim, falando de pessoas que declaram que são servas de Deus, e eu sei que essa regra não deveria ter exceção, mas eu já justifico a exceção. Se alguém mente, é porque não é crente. Para mim, se você fala assim, pastor, eu não fui porque estava doente, eu não vou pensar diferente. Eu vou pensar exatamente, ok, falou a verdade. Mas é ruim quando você conversa, porque mentira nunca ficará encoberta, viu, irmão? Mentira nunca fica encoberta. Nem que seja naquele dia, vai ser desmascarado. Mas é tão ruim quando você
passa por algumas situações e de repente você descobre que alguém não te contou a verdade e levou você, Fábio, a agir na falta de verdade. E o meu coração dispara agora com uma única verdade. Deus do céu, tem misericórdia. É muito complicado, irmãos, quando os dias se passam, você conversa uma coisa hoje, e daqui a 2, 3 anos você fala, numa conversa que não tem nada a ver, fulano fala assim: ah, sim, estava lá comigo, inclusive viajou junto. Como assim? Não, foi e tal. Você fala: nossa, mas ela falou para mim que naquela época ela estava fazendo um curso ou estava doente. Você perde a credibilidade. E algumas pessoas que se dizem cristãs, usando aquela linguagem do presbítero Fábio, evangélicas, acham que se justifica algumas meias verdades. Irmão, não existe. Desejo de Agur, olha o pedido da oração dele: Senhor, não me deixa, me livra de ser um homem falso e mentiroso. Olha, é muito melhor a gente ser chamado a atenção, assumir algumas consequências por algumas falhas, do que a gente mentir. Porque mentir, o diabo mais cedo ou mais tarde, irmãos, isso não falha. Mais cedo ou mais tarde, o teu pecado, nosso pecado nos encontrará. Então a mentira é o que ele fala: me livra de ser falso, me livra da mentira. O segundo, que é muito interessante: não profanar o nome de Deus. Irmãos, que peso, hein? Que peso. Você se lembra da época em que os adesivos nos carros virou febre? O Senhor é meu pastor. Era a camiseta confiai no Senhor. Pois eu conheci na vida profissional pessoas que roubavam carro e colocavam adesivos no carro: o Senhor é meu pastor. Porque eles diziam que quando os guardas paravam, tinha um versículo no vidro do carro, o cara entendia que aquele cara não falava mentira. E ladrão de carro fazia isso. Agora eu vou te dizer uma coisa, irmão. É muito pesado, né? Usar o nome de Deus para qualquer coisa, profanar. Alguma coisa do tipo: em nome de Jesus vou estar aqui. Não, conte comigo. Botou o nome de Deus no negócio, precisa parar para pensar, avaliar. Porque não é porque nós estamos na época da graça que se pode profanar o nome do Senhor. O terceiro que ele fala pela riqueza, e ele fala aqui pela pobreza. Ele fala: Senhor, nem que eu seja rico, para que eu não me desvie e não se torne alguém soberbo e diga que eu não preciso de Deus. E nem que eu seja pobre, para que eu venha querer roubar e querer justificar os meus erros. Ele mesmo está dizendo: não é por isso. Ele fala tanto a riqueza, ele não quer que ela seja exorbitante, e nem a pobreza na vida para querer tentá-lo nesse sentido. Mas ele diz que a riqueza, entenda, é uma armadilha, pode ser uma armadilha, como a pobreza pode ser uma armadilha. Então, pastor, como é que funciona? Depende do coração, né, irmãos? A Bíblia não fala assim: se você for fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará? Fala. E não tem gente que na sua pobreza mente? Isso é uma armadilha. E na verdade, quem não consegue ser fiel em fidelidade, em lealdade, não é questão. Então tem gente que por ter muito, é uma armadilha, ele se torna um semideus. Os prazeres da terra, os compromissos da terra são mais importantes. Por ser pobre, o cara quer justificar facilidades, vantagens, etc. e tal. E isso, ele diz, é uma armadilha. E a oração. Uma vez eu fiz essa oração. Logo no nosso início de casamento, eu falei: ó, Fê, e também do ministério, eu disse: a minha oração para Deus é que Deus dê condições para a gente se vestir, se alimentar, vestir bem, ter onde morar. E tem pessoas aqui que não precisa entrar em detalhes, e a própria Fernanda é testemunha disso. Sabe que quando a gente está na paz do Senhor, você não está preso mais ao que você pode ganhar, ao que você pode ter. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei se você está vivendo isso.
Nós passamos, é lógico, todo mundo aqui precisa de dinheiro, todo mundo aqui tem necessidade e vontades que não são pecados. Mas quando você aprende a ser feliz, sendo fiel a Deus, com o que Deus coloca na tua mão, eu vou te dizer uma coisa: como as coisas prosperam, como aparecem situações na vida da gente que você fala assim, uau, tem coisas que são inexplicáveis, inexplicáveis, gestos que você faz às vezes, sem o mínimo de intenção, e Deus move as coisas, e você fala assim, como assim? Como? É isso que ele está colocando. Verso 10, isso aqui é uma coisa muito, muito séria. Não fale mal do servo a seu senhor, do contrário, o servo amaldiçoará, e você sofrerá as consequências. O que ele está dizendo nesse verso 10? Não fique expondo pessoas humildes à vergonha. Aqui, irmão, você sabe que tem gente que é cruel, né? Que gosta de expor. Ele está dizendo aqui, o servo, o empregado, diante do seu padrão. O que isso significa? Que por eu ser, talvez, melhor do que alguém em uma área, eu venha me ensoberbecer e denegrir alguém por aquilo que ele não sabe ou por aquilo que ele não é. E aquela calúnia que às vezes as pessoas no mundo são assim, fazem questão de oprimir as pessoas que não dispõem dos mesmos conhecimentos, da mesma competência e da mesma habilidade. E aí tem prazer em colocar os outros em um nível abaixo. E aqui a gente precisa dizer a você que a calúnia é tratada como um pecado horrendo. A gente já viu isso diante dos olhos de Deus. E a gente precisa ter aqui um sentimento de compreensão pelas pessoas que, apesar de nós estarmos, você estar numa capacidade melhor, numa competência melhor, não se ensoberbeça pelo que você tem ou pelo que você é. E não trate com crueldade, principalmente que vai expor a pequeninez de alguém, porque Deus é Deus dos injustiçados. Deus não folga com injustiça. E ele fala num negócio aqui muito interessante, que ele fala assim, para que ele não te amaldiçoes e fique culpado. Tem gente que diante da injustiça peca. A vítima da injustiça pode pecar, pode com direito ou não, erradamente. Mas imagine alguém que na sua injustiça, sendo vítima, faz uma oração do tipo, Senhor, o Senhor viu que eu perdi o emprego, eu fui humilhado por causa de fulano, pesa a mão sobre ela ou sobre ele. Essa oração é uma oração de pecado. Mas eu vou te dizer uma coisa que o texto fala. O que fez aquela pessoa orar assim? Pegou o Espírito? Se o que aquela pessoa está sofrendo, o escravo, a pessoa, o servo que ficou caluniado por causa de uma ação minha, a ponto dele chegar a fazer um comentário desse, uma oração dessa, uma declaração dessa, ainda que seja por vingança, a gente precisa se lembrar de uma coisa muito séria, que apesar desta ação deste homem, desta mulher, fazer um comentário desse, uma oração como essa, que seja algo assim, que é um pecado, que a vingança é um pecado, não esqueça que o que levou aquela pessoa a fazer esse ato de pecado, comentar esse negócio, foi uma injustiça. E Deus retribui a injustiça na medida daquilo que a gente fez. É por isso que ele fala, para que não te amaldiçoe. A palavra da pessoa em si não tem essa questão. Mas o que ela está reclamando na condição, pedindo para Deus justiça, lembra que nós estudamos outro dia aqui, que a maldição sem causa não virá? Quem se lembra? Então tem um provérbio aqui fora, que não é bíblico, mas acho que faz sentido eu declarar para você lembrar. Sabe aquela história, quem bate no rosto de alguém pode se esquecer, mas quem leva um tapa no rosto nunca mais se esquece. O que isto significa? É que uma pessoa ofendida,
que foi ridicularizada, rebaixada, perdeu o emprego, a oração dela pode não ser do jeito que eu falei, mas nem precisava ela orar assim, porque Deus é Deus que vai trazer justiça. Então, quando se fala para que não te amaldiçoe, é que nós devemos atrair das pessoas, são palavras de bênção sobre a nossa vida, não que elas nos amaldiçoem. Porque se o que eu gerei trouxe malefício para alguém, eu não posso esquecer que as consequências podem vir. E algumas delas, quando se fala de injustiça, o próprio Deus se encarrega. Por isso que não precisa eu querer vingança, porque a vingança não é nossa. Deuteronômio fala que minha vingança é a recompensa. Saibam que as coisas que vão te acontecer se apressam em chegar. Então a gente precisa tomar muito cuidado em nós não difamarmos alguém. Presta atenção. Existem pessoas que perdem o emprego, que perdem vagas, que perdem um concurso, que perdem oportunidades por calúnia. Se você não pode abençoar, não amaldiçoe, para que a gente não receba amanhã fruto daquilo que nós semeamos. Versos de 11 a 14. Aqui fala dos aspectos de uma ação de arrogância. Alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Diga misericórdia. Consideram-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas e suas presas como facas. Devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados. Bom, aqui tem 4 aspectos que Agur fala sobre a arrogância. A primeira, ou o primeiro aspecto, ou a primeira faceta da arrogância, é alguém que teve uma infância ímpia. Então é possível que alguém seja arrogante, óbvio, porque nasceu numa arrogância ímpia, não conheceu Jesus, não conheceu a palavra. Então quem não conhece a verdade se torna escravo. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo que o espírito que habita na gente antes de aceitar Jesus é o espírito de escravidão. Então o primeiro aspecto de alguém que é arrogante é alguém que veio de um lar ímpio. Então a gente não pode culpar alguém que não tem Jesus por ser arrogante. Qual é o contrassenso de quem aceita Jesus? Deixar de ser arrogante. Amém ou não? Agora, crente arrogante não faz sentido. Daí, nós pais, a obrigação de ensinarmos nossos filhos, e aplica-se aqui os filhos na fé também, mas aos sangue, o caminho do Senhor, para que a raiz de arrogância seja arrancada deles. Mas quando alguém não recebe, o primeiro aspecto que caracteriza é porque teve uma infância ímpia. O segundo é o orgulho, é ter um olhar desfocado, desproporcional de seus próprios olhos. O que é isso, pastor? Irmãos, é eu olhar apenas naquilo que me traz vantagem, daquilo que me traz interesse. É o outro aspecto da pessoa orgulhosa. Por exemplo, eu me lembro que uma vez, o exemplo pode ser meio fraquinho, mas acho que se aplica. Tinha quebrado a televisão lá em casa, a Fê lembra disso aí. Passou um vento lá, caiu o estante e quebrou a televisão. E a gente ficou. Aí eu fui pagar uma conta um dia e entrei numa loja aqui em São José e eu vi uma muvuca de gente lá. A Fernanda até riu, porque tinha um monte de gente lá. Eu quero. Eu falei, como bom brasileiro, eu fui para cima. O que está acontecendo aí? E eram senhas para entregar o valor de uma TV que era promocional lá. A Fernanda disse que eu parecia aquele filme Carruagens de Fogo. Corri. Falei, sem TV em casa, tal. E eu tentava pegar a bendita senha e não vinha. E tinha um monte de gente com 1, 2, 3, 4 senhas. Enfim, eu não consegui pegar. Mas um camarada, um vendedor, olhou para mim e fez assim: quer TV? Eu falei, não peguei senha. Ele falou, aguenta aí. É bom ser crente, irmão. É bom ser crente pra caramba. Às vezes eu chego no estacionamento e falo assim, Fernando, então vereis aqueles que servem e não servem.
Está lotado. Eu falo, está aqui, a vaga está saindo. Daqui a pouco, na boca do gol. Eu falei, essa é a diferença dos que servem e dos que não servem. E eu me lembro que o camarada chegou assim e falou, você tá? Eu falei, cara, estou assim. O pessoal aí pegou 4, 5 senhas. E, enfim, ele falou, você precisa de quanto? Eu falei, 2. Irmão, aprendi com a palavra. O tanto de flecha que você remessa é o tanto de bênção que você vai ter. Peguei da minha aljava, falei, 2 ajuda o crente. Ele falou, então toma aqui. Tá, falei, feliz da vida. Mas o que eu quero dizer para você aqui? É quando a gente se torna orgulhoso que vai comprar alguma coisa para ter vantagem acima dos outros para revender. Gente orgulhosa. É gente que só enxerga ao seu lado. Esses dias, estava com os meus netos, tombou um caminhão de bebida. Irmãos, as pessoas estavam pouco interessadas se alguém estava morto dentro da cabine ou não. Só saqueando. É uma coisa terrível. Mas esse texto, ele fala aqui daquela atitude desfocada dos nossos próprios olhos. Quando a gente só olha para as nossas necessidades, para o nosso interesse. A pregação do mundo é diferente. A pregação do mundo é primeiro você. A pregação do mundo é que você precisa, de alguma maneira, ser a única pessoa. Mas se você olhar para o amor de Deus, o amor de Deus não é orgulhoso. Ele enviou o seu filho. Quer ver uma coisa que não cabe? É um pai arrogante, uma mãe arrogante. Quantas histórias a gente tem aqui de pai e mãe que deixou de comer algumas coisas para dar para os filhos, e os filhos nunca pensaram que o pai e a mãe ficou sem comer. Por isso ele traz aqui que o segundo aspecto da arrogância é alguém que só enxerga para si, não enxerga no coletivo. Terceiro aspecto, ele fala aqui da altivez. É um coração que passa por cima do que preciso for, corrompe uma relação para se dar bem. E o quarto aspecto é que leva a pessoa nesse sentido. É quando a pessoa age de uma forma tão forte, tão fugaz, que ela julga com que só ela é boa, só ela é superior, só ela é a pessoa correta. Se não for com ela, por ela, o resto, literalmente, melhorar a frase aqui, os demais viram resto. É o quarto aspecto da arrogância. É aquilo que me traz não olhar para a equipe. É um casamento onde a esposa sofre, porque o salário do marido, ele diz, é meu salário. Engraçado que os filhos não foram feitos sozinhos. Ou ela, é meu salário. É quando nós nos colocamos numa condição superior. Isso é um coração arrogante. Porque eu faço isso, então você tem que fazer aquilo. Quarto aspecto que ele traz aqui sobre um coração arrogante. Versos de 15 a 16. A ganância é incansável. Se eu pedisse para alguém falar alguma coisa agora aqui, com certeza sairiam vários exemplos aqui. Mas olha o que ele diz. A sanguessuga tem 2 bocas que dizem mais, mais. Há 3 coisas que nunca se satisfazem. Ou melhor, 4 que nunca dizem é suficiente. Aí ele diz, a sepultura, o ventre estéril, o deserto sedento e o fogo abrasador. Aqui ele traz como relevância a questão da ganância. E ele fala assim, até numa linguagem até severa e amarga, daquilo que para muita gente é insaciável. Irmãos, tem gente se perdendo nessa vida, deixando de evangelizar, ter tempo para Deus, para ter mais e mais. É uma ganância, Ele diz que a ganância é como sanguessuga, que tem 2 bocas. Uma fala, eu quero mais. E ele fala que é algo que ele traz aqui
como que vai sugando a força, o sangue da gente, porque são pessoas que nunca estão contentes com o que são e com o que têm. Perde-se casamento, perde-se o crescimento das crianças, perde-se o ministério, perde-se culto, perde-se coisas, porque eu quero ter mais. E olha, irmãos, não espere, pode até ser que Deus fale, mas não espere que Deus venha pontuar-nos sobre algumas coisas que nós deliberamos aqui no coração. Tem coisas que Deus não vai dizer para a gente parar, para a gente mudar ou para a gente fazer. Por quê? Porque a palavra já fala. Aí eu fico esperando que venha um profeta a tiracolo, um pastor a tiracolo, que põe a mão na cabeça e diz: assim diz o teu Deus. Meu, melhor profecia do que essa que sai da palavra. Tem gente que nunca está satisfeito com o que tem. Um exemplo clássico. Quantas calças jeans você tem no seu guarda-roupa? Não responda agora. Quantos calçados? Já que a gente não é uma centropeia, para que tanto? Mas a gente passa num lugar, está em promoção. Desculpa, eu não tenho a mesma disposição de dar isso numa oferta missionária, para ajudar um necessitado aqui na obra, para ajudar a melhorar a vida de alguém, mas eu me endivido num cartão para comprar. Mas aqui em São José tem algumas lojas, talvez, acho que algumas irmãs conhecem, me parece que algumas conhecem. E algumas delas já passaram por essas lojas e sabem que tem lá roupas usadas que vendem. Mas algumas aqui sabem que chega lá tem roupa com etiqueta, que nunca foram usadas. As pessoas compraram por comprar. Compraram por comprar, sempre quer mais. Eu trabalhei com algumas pessoas, e essas pessoas, elas tinham tempo para aposentar, e não aposentaram. Eu perguntava para ela: por que você não vai? Uma hora ele dizia assim: não, cara, é porque eu preciso comprar uma casa na praia. O outro: não, porque eu preciso comprar um sítio. Não, porque eu preciso ter um carro melhor. Não, é que eu preciso aqui. Eu falei: cara, mas você já cumpriu o seu tempo, você está cansado. Na verdade, irmãos, a gente às vezes vai sempre colocando alguma coisa que é ter. E por causa disso, alguns morreram sem se aposentar. E até por causa do trabalho, porque não tinham nem tempo para se cuidar. E Agur fala muito sobre isso. Existem pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm. A gente precisa crescer, a gente precisa melhorar a qualidade, a gente precisa, dentro do nosso esforço da honestidade, trazer um padrão diferente para a família melhor. A gente só precisa tomar cuidado quando as coisas passam a ser mais importantes que ser um servo fiel, um marido bom, uma esposa boa. Sabe, querido, do que adianta ter um marido, uma esposa que ganha muito, mas está morrendo, problema de saúde, tanto que trabalha. Não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para ela, não tem mais tempo para ele, não tem mais tempo para os filhos, não tem mais tempo para nada, não é? Pode conquistar o mundo. Jesus falou que adianta ganhar o mundo inteiro e perder tua alma, cara. E Agur fala sobre isso. Elas querem sempre mais, não se alegram com o que possui e até se entristecem pelo que não tem. Conhece alguém assim? Conhece? Gente que fala assim: fiquei triste porque você tem e eu não tenho. Gente, irmão, já ouvi isso. Falou: cara, uma pena que foi você que ganhou e não eu. Uau! Você ouvir isso de um ímpio, mas de um crente machuca. Verso 17 fala aqui a penalidade, o castigo de um filho arrogante. O olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe, pesado, hein? Será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Eu fui estudar um pouco mais sobre essa questão dos olhos serem arrancados pelos abutres. Primeira parte diz assim: o olho que zomba do seu pai, embora seja apenas alguns, não batam, não façam coisas físicas aos seus pais. Um olhar, um gesto, com um olhar de reprovação,
se torna maldito. Então, às vezes, alguns chegaram a níveis que os pais não chegaram, ou têm coisas, ou são o que os pais não são, e só o olhar de desprezo já se torna uma maldição. Não bateu, não xingou, nada disso, mas o texto fala mais um pouco: os corvos do vale a escolherão. Olha que coisa. Aqueles que são culpados de uma ingratidão tão enorme por seus pais terão um fim horrível. E aí, meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você, porque nós somos filhos. Pessoas que desrespeitam esse princípio não terminam bem. Segundo a palavra, o fim é um fim infame, terrível. Por quê? Porque os olhos de desprezo ao pai e à mãe, e a forma como diz o texto e fala, o olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale, que devorarão como os abutres. Então, presta atenção que essa simbologia falam de coisa infâmia. Por que infâmia? Irmão, nas épocas das guerras, isso era muito comum, ainda hoje é. Quando um corpo aparece em algum lugar abandonado, os corvos, os primeiros órgãos que os corvos comem são os olhos. Pastor, qual é a relevância com o que foi que a pessoa desprezou o pai e a mãe? A simbologia. Quando uma mãe foi chamar a atenção, o olhar do filho de desprezo, o olhar de desprezo para um pai, qual foi o ato que trouxe o instrumento, a ferramenta de desonra ao pai e à mãe? Isso. A simbologia é que os corvos comerão estes olhos que foram infames com o pai e com a mãe, e que os cadáveres dessas pessoas serão expostos como sinal de desonra, ou seja, o final será um final ruim, não terá uma boa morte. Existem situações em que a gente participou de ter que recolher alguns casos de homicídio, morte natural, etc. Que é difícil, viu, irmão? É umas situações bem degradantes. Mas o que o texto está dizendo aqui, isso é sabedoria. E esse texto não foi escrito, permitido pelo Espírito Santo sem razão. Cadáveres de pessoas, está falando aqui, olha, a morte dessas pessoas será tão ruim que a vida vai mostrar por que elas chegaram naquela situação. Esse negócio de desonrar é muito sério, é muito pesado. Pai e mãe nessa terra, deixa eu explicar bem aqui. Tem pai e mãe que agem mal com a autoridade que Deus lhes deu, ou deixam de fazer o que é certo e serão penalizados por isso. E tem uns que se ensoberbecem e fazem mau uso da autoridade. Isso aqui não é aplicação do que está sendo dito aqui. O que o texto está nos dizendo, e aí eu quero fechar o raciocínio com você, é que o pai e a mãe, depois de Deus na terra, são autoridades sobre a nossa vida. Ah, pastor, o senhor não conhece meu pai nem minha mãe. Se for de sangue ruim, nem quero conhecer. Mas fique tranquilo, Deus sabe. Agora, o que o texto está dizendo aqui vai muito mais do que essa compreensão rasa. Fala exatamente de pessoas, filhos arrogantes, desprezíveis, soberbos, que desprezam não só com atos, mas até com o olhar. Ah, meu irmão, não tem coisas que são só Deus para entrar nessas causas. O texto fala que os cadáveres vão ficar expostos aos corvos. Essa é a simbologia. Que corvos são esses?
que frequenta os riachos que correm pelos vales e que dão em desertos. Ou seja, a vida vai trazer esses abutres, que na simbologia ficam em árvores, que ficam bem naqueles filmes antigos, às beiras do riacho, só esperando o momento certo de picar, colher, arrancar aquilo que foi instrumento do mal. E essas aves, elas se distinguem nesse exemplo, porque os olhos aqui são os atos que distinguiram o desprezo e escárnio pelos pais. Eu sempre tenho falado isso aqui nos estudos de Provérbios, que o livro de Provérbios confronta, mas serve de vitamina para a gente. Ou desprezam obedecer à mãe. O que isso quer dizer aqui? Quando fala que os corvos lhe arrancarão os olhos, são a ideia daqueles abutres, que aqui vamos chamar de ações demoníacas, que ficam nos seus ninhos, esperando a oportunidade de agir na brecha que lhe deram. Então, isso é fato. Todas as vezes que um cadáver ele é amarrado numa árvore, recentemente aconteceu um fato aqui, e aí acharam o corpo de uma pessoa e estava amarrado na árvore, e aí alguém, não sei porquê, manda essas coisas. Eu falei, cara, você está com problema? Mas enfim, os 2 olhos foram os primeiros que os corvos arrancaram. A simbologia não significa que o corpo caiu, morreu, os corvos arrancaram, tem a ver com maldição. Mas o que a palavra está dizendo é exatamente isso. A maldição há para quem desonra pai e mãe e desrespeita. Os arrancarão. O que quer dizer arrancarão aqui? Vai morrer de vergonha por aquilo que ele fez. E ele fala, e a sua carcaça se tornará presa de pássaros famintos. Aqui, meu irmão, essa declaração que traz esse texto fala exatamente do perigo que tem, da semeadura que se faz nessa vida. Não faça pai e mãe chorar. Cuidado com o que se fala, porque do Velho ao Novo Testamento, Jesus reprova o juiz iníquo. Deus fala no Velho e também no Novo Testamento, e fala do direito da viúva e direito dos órfãos. Cuidado com essas coisas. Verso 19. 4 mistérios da vida. Há 3 coisas que me deixam maravilhado. Ou melhor, 4 coisas que não entendo. Como a águia plana no céu. Eu também não entendo e é bonito demais. Como a serpente rasteja sobre a rocha. Não gosto. E como a embarcação navega no mar. E como o homem ama a mulher. Que camarada vai estudar os assuntos assim lá adiante, só. Vamos lá. Primeira coisa que ele traz aqui. Observação. Aí eu posso dizer que eu tenho uma sábia em casa. Fernanda de vez em quando me chama para ver o pôr do sol. Fala como o pôr do sol está lindo. Falou, uau. Olha lá, Cleber, estou lá. Cafezinho. É interessante que os antigos costumavam ser melhores observadores do que nós. Interessante. Hoje a nossa vida está tão louca, tão desfocada, tão fora da realidade, que a gente está sem tempo para apreciar a obra que Deus fez. Um dia na sala de aula, o pastor João Arantes, que já descansa no Senhor no seminário, ele lançou uma, eu fiquei assim, de onde ele está tirando isso? Ele falou assim, a gente precisa praticar a teologia da contemplação. Contemplação. Ele falou, a gente não para mais para valorizar as obras que Deus faz. Irmãos, não sei se você gosta de borboleta, mas tem cada uma, irmão. Parece que foram pintadas. O melhor dos desenhistas não seria incapaz de fazer aquilo. Vai entender uma zebra? Como explicar alguns tipos de peixe que Deus fez? Fala, mas meu Deus do céu, aves que Deus criou. Você olha para uma arara, você fala, mas que coisa fantástica. Os antigos costumavam valorizar e contemplar essas coisas. Eles tinham menos pressa. Eles eram mais atraídos e questionar a grandeza de Deus, não no sentido de quem é Deus, mas de valorizar, né?
Tem uma expressão que já não está mais tão em uso hoje. Mas a gente falava assim, cara, vamos tomar um café uma hora. Está quase em desuso, uma pelo preço do café. Que está caro. Mas a gente está sem tempo, né, irmãos? Depois a gente recebe algumas notícias assim, foi ontem. Você fala, não, mas como foi? Tal. A verdade é que o que Agur está dizendo é que, ao fazer algumas observações, ele está falando aqui dos mistérios da vida. Mas eu estou trazendo aqui para você algumas ilustrações que nos faz falta, né? Ter tempo para a vida. Tempo para jogar uma água na planta, não valorizar. Tempo para admirar as coisas, para tomar um café. Tempo para viver um momento a dois. Tempo para congregar. De vez em quando algumas notícias nos chegam e a gente percebe que não vai ter mais 10 anos para viver, nem 5, nem 2, 3 anos. Se você recebesse uma notícia agora que você tem só mais um ano de vida, quais seriam as obras que você queria fazer nos últimos 365 dias do ano? Irmãos, se a gente fosse fazer agora, escrever 3 coisas que a gente queria fazer, se nós soubéssemos que vamos morrer daqui a um ano, você ia perceber que a lista vai passar de 10. Coisas pequenas, coisas que às vezes a gente olha e fala assim, era tão rápido, tão fácil viver, tão fácil fazer, e eu não fiz. Alguém aqui já comeu pastel no mercado municipal de São Paulo? É bom, hein? É bom ou não é bom? Ah, irmão. E o pão com mortadela no mercado? Agora abriu uma aqui em São José também. O de São Paulo é bom. Churrasquinho de rua, não de gato. Coisas simples. Coisas simples. Abraçar um amigo. Abraçar um amigo. Celebrar conquistas. Celebrar. O que Agur está dizendo aqui é muito sério. Ele está falando aqui sobre coisas que... Deixa eu ler de novo. Há 3 coisas que me deixam maravilhado. Aí ele começa a dizer, como a águia plana no céu, com a serpente. Então vamos lá. O caminho de uma águia no ar. Ele disse, não consigo traçar. Aonde a gente mora, ainda é zona rural, então tem gavião, tem águia, de vez em quando a gente vê lá. É interessante que os bichos batem a asa, faz um percurso, dá um rasante. Você não consegue achar o traçado delas no ar. A maneira como elas voam, de uma altitude tão grande, rápida e forte. Aliás, os corvos, né, quando tentam se aproximar da águia, eles pegam bem aqui na águia e eles começam a picar. Não é urubu, é corvo. E aí a águia tem uma tática, né? Ela voa bem alto, porque ela consegue voar em altitudes elevadas, e os corvos não. Então quando chega em altitudes elevadas, o ar se torna rarefeito para o corvo, e o corvo cai, e a águia continua. Dá uma mensagem tremenda isso aí. Não fique querendo entender os corvos, e nem ficar se lamentando pelo que os corvos fizeram com você. Busque altitudes maiores, e você vai sobreviver, viverá coisa eterna. Está virando culto. A maneira ou parte pela qual ela passa e não deixa impressão nenhuma, ele fala, eu não consigo entender. A segunda, o caminho de uma serpente sobre uma rocha. Irmão, que coisa, hein? A serpente, ela não deixa a impressão que passou ali. Se deixasse, ficava fácil para a gente, né? Mas as bichas andam. Dura quando você vai levantar uma madeira, tem uma cascavel, você clama pelo sangue de Jesus, tem poder, né? Como é que entrou que estava ali? Ou você vai abrir o capô do carro e descobre que tem uma no motor. Irmão, olha, vou falar para você, o cara mais testosterona elevado, o cara dá um glória, porque você não está esperando encontrar uma cascavel no pneu do teu carro ou no motor. Então, irmão, fica a visão, porque ela não deixa rastro. Ele fala o caminho de uma serpente sobre uma rocha, nem o sinal para onde ela foi, porque aí ficaria fácil, né? Para onde a cobra foi. E terceiro, um navio no mar, que embora ele faça um navegar no mar, é interessante, tanto o barco a remo como os barcos grandes, é por minutos, segundos, nem minutos. Daqui a pouco os sucos que estavam na água já passou por ali, já não existem mais.
Aí, tem uma que, a quarta, que essa aqui é forte, né? O caminho de um homem em relação ao amor de uma mulher. E é interessante isso, porque aqui fala de uma coisa boa, mas também fala de um perigo, né? Ele descreve aqui a trajetória de uma moça que dos seus 12 aos 20 anos, ela está nem aí, ela está satisfeita com a sua vida escolar, emprego, passatempo, natureza, amizade, sexo, amor, não faz sentido para ela. Está vivendo a vida, está tocando a vida. Mas o dia em que ela se dê ou se dá tocada pelas palavras, é a reação de um homem. Foi-se. Aquilo que não era prioridade para ela, aquilo que não era entendimento, razoabilidade para ela, passou a ser. E aí Agur está dizendo coisas que ele não entende, né? Que com que as palavras e promessas acende o coração de uma moça, ao ponto de fazê-la mudar de princípios. Algumas mudam de comportamentos e de objetivos. E ele fala, né, sobre esses caminhos que ele nunca vai entender, não é? Como que alguns abraços e beijos podem fazer uma pessoa largar tudo que ela tem de compromisso com Deus e abrir mão por causa de uma aventura. O lado bonito, poético disso aqui é o lado da vida, em que a pessoa se entusiasma com o amor, se entusiasma com a vida a dois, e como que as palavras de um homem pode fazer o coração de uma mulher se acenderem. Mas aí tem um outro caso que a gente precisa ressaltar. Ele fala, quem é que pode discernir esses propósitos? Mas aqui tem um problema. Quando não é tratado com temor, é que palavras bonitas podem persuadir, levar alguém a uma luxúria ilegal. E é isso que Agur fala. Coisas que ele não consegue entender. Como que alguém de uma vida tão equilibrada, da noite para o dia, joga tudo para o ar, no bom sentido, mas também no mau sentido. Então aqui está falando do lado poético, do lado bonito. Mas, meu irmão, o contraste vem no verso 20. A mulher adúltera. Pronto, já acabou a poesia, já acabou a pureza. Aquela coisa bonita, tipo, você sai de São José dos Campos, anda tantos quilômetros para dar uma bitoca depois da faculdade nela em São Paulo, isso vale ouro. Também para dar uma olhada nos futuros gaviões que os urubus vão pegá-los. Você faz coisas, o amor, 5 minutos valia a pena. Que se lasque pedágio, quilômetro, eu quero é mais, eu quero ver a pitula. Você vai, ai, o amor, palavras, feio, eu quero viver. Não, para por aí. Essa é a pureza. Como que a vida, ele fala, como é que a pessoa encontra a pessoa certa e as palavras mudam, né? Porque quem vai pela beleza está lascado. Mas olha o contraste. A mulher adúltera devora o homem, depois limpa a boca e diz, não fiz nada. Todos os homens aqui digam misericórdia. Misericórdia. Espírito das trevas, espírito destruidor. Adúltera, ela comete o adultério. E segundo Agur, ele diz assim, ela foi capaz de, para ela não cometeu nada errado. É como que alguém que come pão às escondidas. Ao contrário da pureza da moça, a adúltera, ela trabalha com algo destruidor. Observe que o texto aqui, irmãos, ele traz aqui uma delicadeza de linguagem de 2 atos. O primeiro é da pureza,
E o segundo é da lascívia, da coisa errada. E ele acrescenta aqui também nesse texto o problema da sedução. Como o homem que, ele diz assim, como o homem que seduz a donzela, ou seja, como aquele que a ganha com as suas palavras, que está falando em amor, que está falando em coisa séria, coisa bonita, e usa essas palavras também, o mau caráter, para seduzi-las e levá-las ao engano. Só que no verso 20, o que traz o texto aqui, são os artifícios para enganar o marido e ocultar a ofensa contra ele. Então, para a adúltera, ela não está vivendo nada errado. Até porque o que está nela não faz sentido. Ela não tem o Espírito Santo, ela tem o espírito das trevas, espírito mau. Por isso que para ela destruir lares, ela como que limpa a boca e diz: eu não fiz nada. E quantos que vão, não, irmãos? E quantos que choram? Quantos púlpitos perderam os seus líderes? Quantos ministros perderam a sua unção? Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, perderam a comunhão com o Espírito Santo? E a adúltera ou o adúltero limpou a boca e disse: não é comigo. Eu já contei isso aqui para você, de um amigo que foi com uma prostituta, depois o diabo usou a boca dela. Verso 21 a 23. Coisas intoleráveis. 4. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer. Ou melhor, 4 que ela não pode suportar: o servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja um marido, eita, e a serva que toma o lugar da sua senhora. Quando um servo se torna rei, o que essa declaração de Agur quer dizer? É quando esse servo que não foi preparado, ele alcança o poder, ele vai agir com ignorância e será uma pessoa imprópria para aquele lugar. Então, você já deve ter me ouvido falar aqui que a maior herança que os pais podem deixar para os filhos, primeiro é o caminho do Senhor, é instruí-los na boa educação. Porque eu já vi, você já deve ter visto, pessoas que herdaram fortunas, mas que se tornaram perdidos com o que recebeu. E o texto aqui fala muito sobre isso. É quando alguém que vem de baixo, mas que não está preparado, que por causa do poder, ele comete erros, ele não tem amadurecimento, e por isso ele se tornará alguém insaciável. Uma coisa interessante, que passou um tempo atrás, umas reportagens, pessoas que ganharam na loteria federal, e que hoje estão vivendo na miséria, da noite para o dia. Teve um caso aqui no Brasil, que o camarada, ele gastou tudo que ele ganhou, com prostituição, e com luxúria. Aí conta que um dia ele chegou no aeroporto, e ele morava no estado do Brasil, e ele queria viajar para o Rio de Janeiro. E a empresa disse assim: olha, não tem voo mais para o senhor, não cabe mais. Ele falou assim: quanto é o avião, uma viagem? Escute bem, isso aconteceu, se você procurar você vai achar aí. Aí a pessoa que atendeu olhou para ele e falou assim: o senhor está dizendo o quê? Ele falou: eu quero saber quanto custa uma aeronave. Mas uma aeronave tem tantos lugares. Ele falou: quanto custa? E não é que a pessoa atendente foi ver e falou: olha, para o senhor, se o senhor quiser pagar, ele disse: qual é o preço? Ele pagou para uma aeronave trazê-lo do interiorzaço, do fim do Brasil aí, sozinho, ele e uma tripulação, sozinho. Esse é o servo que se torna rei, que comete erros incalculáveis. Outra coisa, o tolo que fica rico em riquezas. Por quê? Porque fica vaidoso, vira um homem obstinado e se torna um homem mau. Irmãos, pessoas tolas, quando alcançam algum tipo de riqueza ou posição, são capazes de cometer maldade. Terceiro, ele fala aqui que ela está cheia de carne, essa pessoa é alimentada demais. Então, por causa dele se tornar quem ele se tornou, os prazeres da vida vão mexer com ele, e ele se tornará uma pessoa insolente. As riquezas vão mudar o seu caráter. E aí ele fala aqui: uma mulher odiosa, aí muda. Irmão,
Uma mulher odiosa, orgulhosa e perversa, cheia de qualidades ofensivas quando ela se casa. Coitado desse homem. Coitado desse homem. Ele vai desejar ver Jesus antes da hora. Vai sim. Atenção, rapaziada. Presta atenção na vida aí, ó. Os sinais estão aí na pista, hein? Está na pista. Olha o que fala. Isso aqui é o sábio. Essa pessoa, ela mostra todos aqueles maus humores que ela antes ocultava. Eu estou falando que namoro não é para ficar beijando e abraçando, não. Só. É para conhecer. Porque quando se torna esposa, todo esse mau humor, esse rancor, toda essa perversidade, isso vai atrasar. Será terrível. E a última coisa que ele fala nesse texto é quando uma serva se torna herdeira. É aquela mudança que traz a pessoa que antes recebia a ordem e agora ela virou patroa. Ah, irmão, aqui fala serva, viu? Não fala servo. Lá é serva, aqui é serva. Sabe aquela história matar com a unha? É essa bendita aqui, que da noite para o dia deixou de ser serva e vai ocupar o lugar. Ela não foi preparada para isso. E por não ser preparada para isso, ela vai trazer algumas consequências sobre quem também está com ela e para ela. Versos 24 a 28. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem sua toca nas rochas. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira. E as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem nos palácios dos reis. Ele cita aqui 4 exemplos de que tamanho e força não são um critério decisivo. Bom, sobre formiga, há sempre uma luta constante, né? As bichas fazem onde a gente não espera, tem que estar cuidando, porque são capazes de derrubar o alicerce de uma casa. Mas aqui nos ensina sobre persistência e disciplina. Que elas não são fortes, elas não são de estatura de uma resistência, mas pela sua disciplina, elas ganham e elas passam, elas contrapõem com a sua fraqueza. Se você olhar para uma formiga, você não dá nada, mas quando você olha para a disciplina delas, elas conseguem armazenar para que quando vem o inverno elas estejam abastecidas. Sobre os animais pequenos, né? Tenta pegar um coelho, irmão. Eles são tão pequenos e tão fracos, mas de uma sabedoria que não constrói as suas tocas em lugares fáceis. Constrói nos lugares onde possa ser seguro para ele nas rochas. E mesmo sendo irracionais, trabalham com inteligência e dão show na humanidade. Sendo irracionais, são dotados de inteligência. E Agur fala 4 coisas que são inexplicáveis. E aí ele fala da lagartixa, né? Que é uma coisa que muitos não gostam, mas é interessante. Que ela sendo quem ela, e lagartixa é uma coisa assim, lá em casa tem uma regra, deixa ela, está comendo os pernilongos. Mas sendo elas quem elas são, tão pequenas e insignificantes, moram em palácios que alguns homens não conseguem. E que tendo patas, às vezes usam com as mãos, são capazes de pegar suas presas às moscas. Ele disse, eu não consigo entender, né? Com as pernas elas conseguem se segurar, fazem o seu trabalho, tecem os seus meios e conseguem estar lá, vivendo em palácios. Aqui está falando de sabedoria, viu, queridos? O significado de tudo isso aqui é o seguinte: é que quem olha para a força, quem olha para a grandeza, sempre vai se justificar para não alcançar coisas e não ter coisas. Mas aqui usa Agur de sabedoria, dizendo, eu não consigo entender como esses seres, sendo frágeis e pequenos, nos ensinam exemplos que são significativos. Então, o único exemplo eu vou dar por causa do horário, a gente ficar reclamando daquilo que a gente não tem, ou do lar que nós nascemos. Para. Trabalha, busca, cava, porque ninguém nasceu grande. Uma certeza a gente sabe, que quem está embaixo pode crescer, e quem está em cima pode cair. Então é isso que ele está dizendo. Versos 29 a 31. Coisas nobres. Há 3 seres vivos que caminham com um passo gigante, ou melhor, 4 que se movem de modo imponente. O leão, rei dos animais, que não abre caminho para ninguém. O galo, que anda de peito estufado. O bode e o rei à frente de seu exército.
É interessante esses exemplos aqui, porque um leão, irmão, encontra ele pela frente, não tem para ninguém. Você nunca vai ver um leão afinar, no sentido normal da vida. Você pode gritar, fazer o que quiser, ele vai vir para cima. E ele, no seu andar, ele nunca foge dos seus perseguidores. E quando ele desiste, ele não sai correndo, ele sai com elegância, caminhando. O outro exemplo que ele fala aqui é o exemplo do galo, né? É interessante isso aí, porque você não pode... Quem aqui já teve galinheiro em casa? Alguém já teve galinheiro em casa? Tenta pegar, ô bichinho arisco, e que parece que ele navega sobre a terra. Você tenta pegar. A gente criou um tempo lá em casa, falava: Fernanda, cerca aqui, Fernanda, cerca ali. E quando ele surgiu para o quintal, era uma luta. Pega, Fernanda, e para lá e para cá. Segura, Fernanda, para lá e para cá. Os bichos, e assim, está no galinheiro, imponente, tranquilo. É interessante essa observação, que na perseguição que ele sofre, não tem para ninguém, não perde o estilo. E o bode, que marcha à frente do rebanho, irmão, isso aí eu domino. O bichão está lá para defender o rebanho, ele não quer saber. Ele vem para cima, ele ataca, e ele estufa o peitão, vai para cima e vai, e ele está pronto para lutar. Ele não quer saber se é homem ou se é um animal maior que ele. Ele enfrenta. E o que esse sábio está dizendo com tudo isso? Sobre as lições da vida que nós às vezes precisamos aprender, ao invés de nós nos curvarmos pelas circunstâncias. Versos 32 a 33 e acaba aqui. Se você agiu como tolo e foi orgulhoso ou tramou o mal, tape a boca em sinal de vergonha. Como bater o leite produz manteiga, e um soco no nariz o faz sangrar, provocar a ira resulta em lágrimas. O que ele quer dizer com esses versos? Primeiro, que a pessoa pode até falar uma bobagem, mas conserte na hora. E aí, tem um texto no Novo Testamento que diz: não deixe o sol se pôr em cima da sua ira. Porque uma pessoa irada, ela é capaz de cometer tragédias. Então isso aqui nos alerta para a humildade. Irmãos, pedir desculpa, voltar atrás, evita uma guerra. Enquanto o insensato é a pessoa arrogante, ele se exalta, ele cria tragédias e contendas. Irmãos, é difícil você explicar para um insensato que ele precisa mudar. Porque se o coração dele for um coração de gente insensata, nunca vai entender. Porque não é que ele é incapaz de entender, é porque ele tem no coração ser insensato. Então sempre vai agir dessa maneira. Agora, aonde fecha esse pensamento de Agur aqui no capítulo 30? É que pessoas sábias se vestem de humildade e por isso viverão em paz. Mas as pessoas que são insensatas se vestem de arrogância e colhem problemas. Então é fácil você entender um camarada que está vivendo em paz. Tem gente, e até é interessante isso. Um dia um amigo meu luta pra caramba, mas bom de briga toda a vida. E levantou um panguá lá e falou umas conversas. Eu falei: agora é ruim. Mas não deu nem tempo de falar alguma coisa do tipo: rapaz, presta atenção. Ele olhou para o camarada, o cara provocou, chamou. Ele disse: está certo, tá bom, você é mais forte. E ficou todo mundo assim olhando e falou assim: mas como assim? Eu falei: vambora. Vambora. Se ele pega aquele rapaz e faz com que a provocação seja feita, ele vai responder, vai quebrar o cara e vai ter um problema. A sabedoria faz a gente se vestir de humildade, mas o insensato vive colhendo consequências por causa de ser insensato.
arruma confusão, não sabe pedir desculpa, não reconsidera, não avalia, não se cala. Resultado da insensatez é colher crueldade. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Agora é o último capítulo, a semana que vem. Senhor, obrigado. Obrigado por esta noite, obrigado por esse tempo. Obrigado pelos teus filhos e filhas que vieram aqui esta noite. Que num mundo tão